Olá, pessoal. Eu me chamo Luciano Cunha e hoje eu vou mostrar um pouco para vocês do nosso site, né, o site da Ética Animal. Vamos fazer aqui uma tour pelo site. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, esse é o site da Ética Animal, que pode ser acessado, né, o link geral é esse, né, www.animal-ethics.org, e, dependendo do idioma que você quiser, né, tem a barrinha do lado, né, /PT em português, né, mas temos aqui o site em 10 idiomas. Bom, o nosso site tem essa página, né, a página central, a página inicial. Se você quiser, pode clicar aqui, que vai ter sobre o nosso ativismo. Aqui tem uma seção, né, de como ajudar. Se alguém quiser ajudar, né, fazer trabalho voluntário, pesquisa para a ética animal, tem aqui, né, que tópicos que nós estamos pesquisando, que maneira você poderia ajudar. Então, aqui nessa página inicial, logo abaixo, né, vai estar a última publicação que a gente fez no nosso blog, né? O blog, então, são aqueles textos que a gente vai publicando com frequência, que eles não estão nessas categorias centrais aqui que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Tá? São textos que estão numa categoria só, que é o blog, e a gente vai publicando aí periodicamente. Então, aqui está o último texto publicado, e aqui estão os outros 3 anteriores, tá? Aqui embaixo, sempre nessa ordem, né? À medida que vai atualizando, vai mudando os textos aqui. Mas, se vocês quiserem ver todos, né, na ordem da sequência que foi publicada, é só clicar aqui em blog. E aí nós temos, né, os últimos textos que publicamos, né, em ordem cronológica, desde que o site foi colocado no ar lá em 2014. Aqui nós temos os artigos em destaque, né, que são aqueles artigos que a gente sugere como introdução ao tema, ou artigos que a gente considera que sejam muito importantes. Tá? Daqui do lado tem o mapa do site, que está lá em cima também, que dá para a gente achar por aqui. Ó. Aqui estão os outros idiomas, né? Maneiras de você nos ajudar, né? Por exemplo, com trabalho voluntário, doações, etc. Aqui, sugestões de por onde, né, o mapa do site, por onde começar a pesquisar, materiais que você pode baixar, né, panfletos, etc. Ajuda com referências, etc. Né, coisas desse tipo. Cursos, né, que a gente oferece. O endereço da Ética Animal nas redes sociais. Tá? E aqui nós temos a exploração animal, sobre como defender os animais, sobre a situação dos animais na natureza, né? Sobre teorias éticas dos animais, sobre ciência animal e sobre o nosso trabalho. Mas isso tudo também está lá em cima, né? Que são as seções principais do nosso site que eu queria mostrar agora. Então, temos uma seção sobre ética dos animais. Então, você vai clicar aqui na seção principal e qualquer seção principal que você clique, vai aparecer aqui como se fosse um índice de todos os artigos que tem naquela seção. Tá? Então, aqui temos a parte sobre teorias da ética, né, e os animais não humanos. Temos uma parte geral que é sobre especismo, né, explicando o que é o especismo, quais são as razões para se rejeitar o especismo, como que por vezes o especismo tentado ser justificado, quais são os problemas com essas tentativas, tal, e o que tem de problemático com esses argumentos que tentam justificar o especismo, e tem no final uma lista de referências, né, de argumentos contra o especismo. Bom, mas nós temos aqui, nessa seção de ética dos animais, toda uma série de textos, né, um texto primeiro geral, sobre como que as teorias da ética normativa se relacionam com essa questão da ética prática que diz respeito às nossas obrigações em relação aos animais não humanos, e nós temos um texto para cada teoria da ética normativa, né, das principais teorias da ética normativa contemporânea, e como que cada uma dessas teorias teria que abordar as nossas ações, né, nossos atos, nossas omissões que afetam os animais não humanos. Depois, nós temos aqui uma outra seção que é sobre os interesses que os animais possuem, né? As formas pelas quais os animais, então, são passíveis de ser prejudicados ou beneficiados de acordo com os interesses que eles têm. E a gente fala aqui, principalmente, né, de interesse em não sofrer, tem um texto sobre isso, o interesse em não sofrer. O interesse em viver, né, muitas pessoas acreditam que os animais não são prejudicados com a morte, mas esse texto aqui defende o contrário, que sim, todo ser senciente é passível de ser prejudicado com a morte.
independentemente do sofrimento, e o peso dos interesses dos animais. Algumas pessoas reconhecem que os animais não humanos têm certos interesses, mas dão um peso menor a esse interesse. Esse texto aqui explica por que essa é uma atitude tendenciosa e por que parece que não é possível justificar esse peso diferenciado para interesses que são semelhantes. Então, parece que deveríamos dar o mesmo peso aos interesses de animais humanos e não humanos. Então, essa é a seção sobre ética e os animais. Nós temos aqui uma outra seção que é sobre ciência. Vamos entender aqui qual é a importância desse conceito, né? E investigações sobre quais seres são sencientes. Então, primeiro nós temos uma introdução geral sobre o conceito de ciência. Né? Então, tem um texto explicando o que é o conceito de ciência, explica qual é o problema da consciência, o que vem sendo conhecido como problema da consciência, que, em linhas gerais, é a ideia de como que uma base física, como o cérebro, é capaz de criar as condições para o aparecimento de algo como a consciência. Né? Qual é a diferença entre consciência e autoconsciência? Né? Se esses termos são intercambiáveis, se não são, se expressam coisas diferentes, e qual é a diferença entre consciência e cognição. Então, essa parte é mais conceitual, né, definindo os conceitos centrais. Depois, tem uma outra seção que é sobre ciência animal, que basicamente investiga que critérios existem para a gente dizer quais seres são sencientes e quais não são. Então, tem um texto que fala sobre os critérios para reconhecer a ciência. Outro que rebate aquela ideia de que apenas os humanos são sencientes. Outro texto que investiga quais seres são conscientes. O outro que investiga quais seres não são conscientes. Outros textos que são sobre ciência em invertebrados, né? Tem um que é uma revisão de vários estudos, né, da literatura neurocientífica em geral sobre a ciência em invertebrados. Um outro que contém uma fisiologia ilustrada do sistema nervoso de invertebrados e alguns indicadores de sofrimento nos animais. E, por último, né, aqui falamos questões mais descritivas, né, definição dos conceitos, né, e critérios para determinar quais seres são conscientes ou quais não são. Aqui, essa outra seção é um pouco diferente, ela fala de qual é a relevância da ciência para a ética, né? Por que esse conceito é importante para a gente saber quais seres deveremos dar consideração moral. Né? Então, tem aqui o argumento da relevância, basicamente ele explica por que a ciência é o critério relevante de consideração moral. Um outro que explica por que devemos dar consideração moral aos seres sencientes em vez dos seres vivos, biologicamente vivos, sem ciência. Um outro que explica por que devemos dar consideração moral a seres sencientes em vez de consideração a ecossistemas, e outro que defende, né, oferece razões do porquê devemos dar consideração moral a indivíduos em vez de espécies. Tá? Então, aqui, basicamente, é uma sessão sobre o que é ciência, sobre que seres são sencientes e sobre qual é a importância da ciência. Então, nós temos uma outra sessão que é sobre exploração animal. Né? E aqui estão descritos em detalhes como que os animais não humanos são prejudicados nas diversas formas pelas quais eles são explorados, tanto por conta do sofrimento decorrente, quanto pela morte. Né? E cada uma desses links aqui não é um texto só, cada uma desses é uma seção separada. Então, por exemplo, tem aqui, né, essas seções: animais usados para alimentação, para vestuário, para entretenimento, animais usados como trabalhadores de ferramentas, experimentação em animais, animais mantidos para companhia ou lazer, e, lá no final, uma seção sobre veganismo, né, que é a prática de tentar evitar prejudicar os animais. Por exemplo, se você abrir uma dessas seções aqui, por exemplo, animais usados para alimentação, aqui vai ter a descrição de cada... Vai ter um texto que é uma introdução geral, né, e cada uma desses aqui é um texto. Né? Então, por exemplo, tem aqui as várias formas pelas quais os animais são explorados para alimentação, né? Pesca, criação de animais aquáticos, frangos e galinhas, vacas, bezerros e bois, criação de porcos, ovelhas e cabras, sobre doenças que afetam os animais na agricultura, doenças que afetam os animais nas fazendas, sobre marcação de animais, caminho para o abatedouro, os abatedouros, né? Como que os animais são mortos, e exploração de abelhas. Né? Então, cada um desses aqui é um texto, né? Se vocês clicarem, vai abrir um texto separado, detalhando, né, como que os animais sofrem e morrem
cada uma dessas formas de exploração. Então, são estudos ali, sempre com bastante referências para quem quiser se aprofundar. Os textos aqui eles já são um pouquinho detalhados, né? Mas sempre quem quiser se aprofundar mais, lá no final tem bastante referências de todos esses dados aqui, tá? Explicando em detalhes ali. Então, é um material bastante completo assim, sobre as formas pelas quais os animais são prejudicados na exploração que os humanos fazem sobre eles. Então, cada uma dessas aqui, né, repetindo, é uma seção que tem vários textos dentro. Né? Não vou abrir todos agora, porque são muitos, né, mas tem ali vários deles. Então, temos uma outra seção que é sobre animais na natureza. E essa seção também é dividida, né, em subseções. A primeira é com uma introdução geral à questão, né, de por que essa é uma questão ética relevante, qual é o tamanho dessa proporção, né, do sofrimento dos animais na natureza. E nessa seção aqui, isso é um projeto que a gente tem um plano que a gente tem de fazer com todos os textos, mas por enquanto só tem nessa seção aqui, que os textos eles têm a versão em áudio também, tá? Então aqui, quem quiser, quem preferir ouvir, em vez de ler o texto, está aqui a versão em áudio. Né? Então aqui tem um texto que é uma introdução à questão, né? E nós temos ali depois um texto sobre o que é a biologia do bem-estar, que é um campo interdisciplinar que vem sendo formado, né, científico, que estudaria os animais na natureza, do ponto de vista do que pode ser pior ou melhor para esses animais enquanto indivíduos, né, enquanto seres sencientes capazes de sofrer e desfrutar, e não os animais enquanto componentes de ecossistemas, enquanto exemplares de espécies. Né. E o conhecimento proveniente da biologia do bem-estar poderia ser utilizado para orientar os programas de ajuda aos animais da natureza, de modo que eles fossem cada vez mais eficientes, né? E também prevenindo desdobramentos negativos de consequência a longo prazo, etc. Bom, e depois temos ali vários textos, né, sobre a situação dos animais da natureza, né? Qual é a situação típica dos animais da natureza. A maioria das pessoas tem a ideia de que se os humanos pararem de prejudicar os animais, então que os animais provavelmente terão vidas predominantemente positivas. Infelizmente isso não é assim, e lá explica em detalhes como que os animais são prejudicados pelos processos naturais, né, dos vários tipos. Então, aqui tem um texto, digamos assim, um texto mãe, né, com os vários links para outros textos mais específicos. Né, cada um desses aqui é um texto. Por exemplo, doenças na natureza. Você clica lá e vai abrir, né, um texto específico sobre isso, que está em formato de áudio também, bem detalhado, né, com todas as referências e sugestões de leitura adicionais, etc. Tá? Então, temos ali, né, vários textos sobre as diversas maneiras pelas quais os animais são prejudicados pelos processos naturais. Então, nós temos aqui uma outra seção que explica por que esse sofrimento dos animais na natureza em decorrência dos processos naturais é uma questão ética importante. Tá? Então, aqui temos 3 textos detalhando essas razões para a gente se preocupar, tentar fazer algo a respeito. E tem uma outra seção que chama Ajudando os Animais na Natureza. Muita gente acredita que essa é uma questão intratável, mas isso é um equívoco. Tem muita coisa que é possível fazer para prevenir esse sofrimento e tem muita coisa que já vem sendo feita. Então, aqui também nós temos, né, um texto geral, né, com links para vários outros textos que detalham as várias formas pelas quais os animais já vêm sendo ajudados. Né? Por exemplo, vacinação de animais selvagens é um exemplo. E, novamente, né, todos os textos estão lá, versão em áudio também. E aqui tem alguns exemplos de vídeos e etc. Tá? Bom, essa é a seção sobre os animais na natureza. Então, essa foi a seção sobre os animais na natureza, e tem aqui uma outra seção que é defendendo os animais, né? Que aí mostra o que é possível cada um de nós fazer para ajudar os animais. Então, novamente, aqui tem as várias formas pelas quais os animais estão sendo ajudados na natureza, né? E tem a parte aqui sobre veganismo, né? Que é outra forma que a gente pode, digamos, ajudar os animais por evitar prejudicá-los adotando, né, um modo de vida vegano. Então, aqui tem vários textos também sobre, né, perguntas frequentes, dicas para quem quer se tornar vegano, etc. Perguntas frequentes sobre veganismo, né? Aquelas perguntas que todo mundo escuta, né, sobre essa questão. E qual é a relação do veganismo com o antiespecismo, né?
Então, tem várias questões aqui que podem ser interessantes também. E, é claro, além disso, né, tem algo importante aqui, que é um texto mostrando o que cada um de nós pode fazer, coisas muito simples que ajudariam bastante. Uma delas é divulgar trabalhos, né, de organizações como a Ética Animal, que visa divulgar a consideração moral pelos seres sencientes. E aqui tem sobre trabalho voluntário, né, caso você quiser fazer um trabalho voluntário para a gente, que tipos de pesquisa que a gente tem feito, que tipos de trabalho de ativismo, né, e o que você poderia colaborar, dependendo dos conhecimentos que você tiver, né, e o contato, né, caso você queira nos ajudar. Então, e temos, então, lá depois o blog, né, que é aquilo que eu mostrei no início, né, são os últimos textos, que esses textos, alguns deles não estão nas outras sessões, né, eles aos poucos estão sendo cadastrados, mas nem todos estão. E nós temos lá, depois, se alguém quiser colaborar com a gente fazendo uma doação, né, tem aqui a seção de doações. Tem várias maneiras de fazer. Então, eu espero que esse vídeo possa ter deixado vocês curiosos para acessar o nosso site e, né, ler um pouquinho do que a gente tem produzido sobre essa questão, né, e que isso possa ajudar vocês a se importarem com os animais e cada vez fazer mais para ajudá-los. É isso, então. Obrigado, pessoal. Até mais.